confiando no coração de Deus quando o futuro é incerto. Elisângela olhava pela janela do pequeno apartamento em Osasco, São Paulo, enquanto a chuva caía forte lá fora. Aos 38 anos, recém-divorciada, mãe de 2 adolescentes, ela havia acabado de receber a notícia: a fábrica onde trabalhava há 12 anos fecharia em 3 meses. Meu Deus, ela sussurrou, segurando a xícara de café que já havia esfriado, o que vai ser de nós? O futuro, que antes parecia um caminho mais ou menos previsível, agora se apresentava como uma estrada coberta de neblina densa. Ela não conseguia ver nem 1 metro à frente. E é exatamente nesse momento, quando o amanhã se torna uma interrogação gigante, que somos desafiados a fazer a escolha mais difícil e libertadora da fé: confiar no coração de Deus. A realidade brasileira da incerteza. Se tem algo que nós, brasileiros, conhecemos bem, é a incerteza. Vivemos num país onde a economia muda como o vento, onde um emprego estável hoje pode desaparecer amanhã, onde a violência nos faz questionar se chegaremos em casa em segurança, onde a política nos deixa sem saber o que esperar do próximo capítulo. Pastor Henrique, da Igreja Presbiteriana em Recife, compartilha uma observação profunda: o brasileiro já nasce navegando na incerteza. Nossos avós não sabiam se a inflação comeria suas economias. Nossos pais não sabiam se manteriam um emprego. Nós não sabemos se nossos filhos terão oportunidades. E é justamente por isso que o Evangelho faz tanto sentido para nós: ele oferece uma âncora em meio ao mar revolto. Mas vamos ser honestos: confiar em Deus quando não conseguimos ver o caminho à frente vai contra todos os nossos instintos naturais. Queremos controle. Queremos garantias. Queremos pelo menos vislumbrar como as coisas vão terminar. O coração de Deus revelado nas Escrituras. Para confiar no coração de Deus quando o futuro é incerto, primeiro precisamos conhecer esse coração. E a Bíblia está repleta de revelações sobre quem Deus é e como ele se relaciona com seus filhos. Jeremias 29:11 é um verso que muitos conhecem de cor: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Mas você conhece o contexto? Deus disse isso ao povo de Israel que estava no exílio na Babilônia. Imagine, arrancados de sua terra, levados cativos para uma nação estranha, sem saber se voltariam. E é justamente nesse momento de incerteza máxima que Deus revela seu coração: eu tenho planos bons para vocês. A história de Abraão, o pai da fé na incerteza. Abraão é chamado de pai da fé, mas você já parou para pensar no que Deus pediu a ele? Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis 12:1. Perceba, Deus não disse vá para Canaã, endereço tal, CEP tal. Ele disse vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão teve que sair sem saber exatamente para onde estava indo. Roberto, empresário de Curitiba que perdeu tudo na pandemia e teve que recomeçar, se identifica com Abraão: quando vendi o único carro que me restou e usei o dinheiro para começar um pequeno negócio de marmitas, eu não tinha ideia se daria certo. Mas eu senti Deus dizendo: dê o próximo passo. Eu estou com você. Hoje, 2 anos depois, tenho 3 funcionários e estamos expandindo. Quando o diagnóstico muda tudo. Doutora Patrícia era uma neurocirurgia respeitada em Belo Horizonte. Aos 45 anos, no auge da carreira, recebeu um diagnóstico que mudou tudo: esclerose múltipla. Em questão de meses, suas mãos habilidosas começaram a tremer. O futuro brilhante que havia planejado se dissolveu como açúcar na água. Eu tinha tudo calculado, ela conta, sentada em sua nova clínica de aconselhamento. Aposentadoria aos 65, viagens com meu marido, ver os netos crescerem fazendo cirurgias até quando pudesse. De repente, nada disso era garantido. O processo de confiar em Deus começou com raiva. Eu estava furiosa. Gritei com Deus, questionei, chorei até não ter mais lágrimas. E sabe o que descobri? Deus aguentou tudo. Ele não se ofendeu com minha revolta. Pelo contrário, ele me abraçou nela. Foi lendo o livro de Jó que Patrícia encontrou consolo. Jó perdeu tudo e ainda disse: eu sei que o meu Redentor vive, Jó 19:25. Ele não disse eu entendo, disse eu sei que ele vive. Às vezes, isso é tudo o que precisamos saber.
Hoje, 5 anos depois, Patrícia lidera um ministério de apoio a pessoas com doenças crônicas. Não posso mais operar cérebros com minhas mãos, mas Deus me deu a capacidade de operar corações com minhas palavras. O futuro não é o que eu planejei, mas é melhor do que eu poderia imaginar. O testemunho dos pescadores de Alagoas. Na pequena vila de pescadores em Maceió, a comunidade inteira dependia da pesca. Mas as mudanças climáticas e a poluição haviam reduzido drasticamente a quantidade de peixes. O futuro da vila estava ameaçado. Seu João, líder comunitário e diácono da igreja local, reuniu os pescadores para orar. Senhor, o mar está vazio, nossas redes voltam vazias, nossos filhos têm fome. Não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão em Ti. A resposta de Deus veio de forma inesperada. Um grupo de universitários de São Paulo, fazendo pesquisa sobre sustentabilidade, chegou à vila. Eles ensinaram técnicas de criação de ostras e cultivo de algas que não apenas geraram renda, mas também ajudaram a limpar as águas. Nós pedimos peixes, Deus nos deu ostras, e seu João. Pedimos uma solução, ele nos deu uma transformação. Hoje nossa vila não apenas sobrevive, prospera. E tudo porque confiamos quando não podíamos ver. As promessas que sustentam na incerteza. Quando o futuro é uma névoa espessa, precisamos nos agarrar às promessas de Deus como um náufrago se agarra a uma tábua de salvação. Aqui estão algumas que têm sustentado cristãos brasileiros através de gerações. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. João 14:18, mesmo quando nos sentimos abandonados, Jesus promete sua presença. E sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28, note que não diz todas as coisas são boas, mas que Deus age para o bem através delas. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 6:33, a prioridade certa traz a provisão certa. O medo natural e a fé sobrenatural. Vamos ser transparentes, confiar em Deus não elimina automaticamente o medo. Até Jesus, no Getsemane, suou gotas de sangue antecipando o que viria. O medo é uma emoção humana natural diante do desconhecido. Ana Clara, psicóloga cristã em Fortaleza, explica: o medo é um sistema de alarme que Deus colocou em nós. O problema não é sentir medo, é ser controlado por ele. A fé não é a ausência de medo, é a escolha de confiar apesar do medo. Ela conta sobre um paciente, motorista de ônibus que desenvolveu síndrome do pânico após ser assaltado 3 vezes. Ele não conseguia mais trabalhar. O futuro da família estava em jogo. Trabalhamos juntos, combinando terapia e fé. Ele aprendeu a reconhecer o medo, conversar com Deus sobre ele, e dar um passo de cada vez. Hoje ele não apenas voltou a dirigir, mas lidera um grupo de apoio para vítimas de violência urbana. Quando Deus parece silencioso. Talvez o maior desafio de confiar no coração de Deus seja quando ele parece silencioso. Você ora, jejua, busca, nada. O céu parece bronze. O futuro continua nebuloso. Marina passou por isso quando seu filho de 16 anos entrou nas drogas. Eu orava dia e noite. Fazia campanhas, correntes, propósitos. Mas meu filho só piorava. Cheguei a questionar se Deus estava me ouvindo. O silêncio de Deus durou 2 anos. 2 anos de angústia, de ver o filho definhar, de não saber se ele sobreviveria. Aprendi que o silêncio de Deus não é ausência. É como uma mãe que fica em silêncio enquanto o filho aprende a andar. Ela está ali, pronta para segurar se ele cair, mas permite que ele desenvolva seus próprios músculos. O filho de Marina hoje está limpo há 5 anos e trabalha com recuperação de dependentes. Deus estava trabalhando mesmo quando eu não podia ver. Cada oração foi ouvida, cada lágrima foi recolhida. O tempo de Deus não era o meu, mas o resultado foi melhor do que eu poderia imaginar. A comunidade de fé como suporte. No Brasil, onde o senso de comunidade é forte, Deus frequentemente usa outros cristãos para nos sustentar quando nossa fé vacila diante do futuro incerto. Na Igreja Batista em Manaus, criaram o ministério Arão e Ur, uma referência aos homens que seguraram os braços de Moisés quando ele estava cansado. São pessoas treinadas para apoiar quem está passando por momentos de incerteza.
Quando meu marido teve AVC e não sabíamos se ele voltaria a andar ou falar, esse ministério salvou nossa família, conta Dona Rosa. Eles não apenas oravam. Levavam as crianças para a escola, faziam compras, me acompanhavam no hospital. Foram as mãos e os pés de Jesus quando eu não tinha forças. Lições do deserto, quando o futuro é um dia de cada vez. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. 40 anos sem endereço fixo, sem saber exatamente quando chegariam à terra prometida. Mas Deus os ensinou uma lição preciosa: o maná caía diariamente. Eles não podiam armazenar para o futuro, exceto na véspera do sábado. Tinham que confiar que Deus proveria a cada dia. É uma lição poderosa para nós que queremos garantias de longo prazo. Carlos Eduardo, que largou um emprego estável para abrir uma startup de tecnologia, compartilha: eu queria um business plan de 5 anos garantido por Deus. Em vez disso, ele me dá direção para os próximos passos. É assustador e libertador ao mesmo tempo. Aprendi a orar o pão nosso de cada dia de forma literalidade. O paradoxo do controle. Aqui está uma verdade paradoxal: quanto mais tentamos controlar o futuro, menos paz temos. Quanto mais entregamos o controle a Deus, mais paz experimentamos. Provérbios 16:9 captura isso perfeitamente: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Note que não diz para não planejar. Diz que planejamos, mas reconhecemos que Deus tem a palavra final. É a diferença entre segurar os planos com mão fechada ou mão aberta. Testemunho de uma igreja no interior. Na pequena cidade de São José do Bonfim, interior da Bahia, a única indústria da cidade, uma fábrica de calçados, fechou. De uma população de 8.000 habitantes, 2.000 perderam o emprego direta ou indiretamente. Pastor Josué, da Assembleia de Deus local, conta: o desespero era palpável. Famílias inteiras sem perspectiva. Muitos querendo migrar para São Paulo, outros caindo em depressão. A igreja decidiu fazer algo radical: transformaram o salão da igreja em uma cooperativa. Durante a semana, produziam artesanato, doces caseiros, cultivavam uma horta comunitária. Não sabíamos se funcionaria, mas sabíamos que precisávamos fazer algo. 3 anos depois, a cooperativa emprega 150 pessoas. Produtos são vendidos online para todo o Brasil. Deus transformou nossa crise em oportunidade. O futuro que temíamos se tornou o milagre que testemunhamos. Quando o futuro inclui perda. Às vezes, confiar no coração de Deus significa aceitar que o futuro incluirá perdas. Nem sempre a cura vem, nem sempre o emprego aparece, nem sempre o casamento é restaurado. Fernanda descobriu que tinha câncer terminal aos 34 anos. Mãe de 3 filhos pequenos, a notícia foi devastadora. Meu futuro nesta terra foi reduzido a meses. Como confiar em Deus quando Ele não vai me curar? Mas Fernanda descobriu uma dimensão diferente de confiança. Confiar não é apenas crer que Deus mudará as circunstâncias. É crer que Ele é bom mesmo quando as circunstâncias não mudam. É saber que meus filhos estarão em suas mãos quando eu partir. Ela passou seus últimos meses gravando vídeos para os filhos, para aniversários futuros, formaturas, casamentos. Eu não estarei fisicamente, mas o Deus em quem confio estará. E isso é suficiente. Fernanda partiu em paz. Seus filhos, hoje adolescentes, carregam a fé da mãe. Mamãe nos ensinou que confiar em Deus não é sobre ter todas as respostas, é sobre conhecer aquele que tem, diz sua filha mais velha. Práticas espirituais para tempos incertos. Como cultivar confiança no coração de Deus quando o futuro é nebuloso? Aqui estão práticas que cristãos brasileiros têm encontrado úteis. Jejum e oração quando o futuro está incerto. O jejum me ajuda a clarear a mente e o espírito, explica a irmã Marta, de Brasília. Não é barganhar com Deus, é criar espaço para ouvir sua voz. Diário de gratidão. Todo dia escrevo 3 coisas pelas quais sou grata, conta Juliana, de Porto Alegre. Mesmo nos dias ruins. Isso me ajuda a ver que Deus está agindo, mesmo quando o futuro assusta. Memorização das Escrituras. Decorei versículos sobre a fidelidade de Deus, compartilha André, do Rio. Quando a ansiedade sobre o futuro vem, eu os recito. É como tomar remédio para a alma.
Testemunhos compartilhados. Ouvir como Deus foi fiel na vida de outros me fortalece, diz Cláudia, de Belém. Por isso valorizo tanto os cultos de testemunho. O exemplo de Jesus, confiança absoluta. Jesus é nosso maior exemplo de confiar no Pai mesmo quando o futuro incluía sofrimento. No jardim do Getsemane, ele orou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Mateus 26:39. Jesus sabia o que estava por vir: traição, tortura, crucificação. Ainda assim, confiou no coração do Pai. E por causa dessa confiança, temos salvação hoje. Se Jesus, sendo Deus, escolheu confiar no Pai, quanto mais nós devemos confiar? Reflete Pastor Paulo, de Goiânia. Ele nos mostrou que confiar não é sobre entender tudo, é sobre conhecer o caráter de Deus. Quando Deus escreve uma história melhor. Quantas vezes nossos planos frustrados se revelaram bênçãos disfarçadas? Lucas queria ser jogador de futebol. Uma lesão no joelho aos 17 anos destruiu esse sonho. Fiquei revoltado por anos. Meu futuro havia sido roubado. Forçado a buscar outra carreira, estudou fisioterapia. Hoje, aos 35, é fisioterapeuta da seleção brasileira. Deus não me fez jogador, me fez cuidador de jogadores. Toco em mais taças do que jamais tocaria como atleta. Renata foi abandonada no altar. Achei que minha vida tinha acabado aos 28 anos. O futuro que planejei se desfez com uma mensagem de WhatsApp. 5 anos depois, casada com outro homem, mãe de gêmeos, ela ri: agradeço a Deus todo dia pelo não que recebi. Ele estava guardando um sim muito melhor. A perspectiva eterna. Talvez o segredo mais profundo de confiar em Deus quando o futuro é incerto seja lembrar que nosso futuro último está garantido. Paulo escreveu: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. 2 Coríntios 4:16,18. Dona Teresa, 89 anos, viúva, sobrevivente de 2 cânceres, morando em um asilo em Salvador, tem uma perspectiva única: quanto mais velha fico, menos o futuro terreno me preocupa e mais o futuro eterno me emociona. Posso não saber se acordarei amanhã, mas sei onde acordarei quando partir, nos braços do meu Salvador. O coração de Deus revelado na provisão. Uma das formas mais tangíveis de conhecer o coração de Deus é observar sua provisão em momentos impossíveis. A Igreja Metodista em Recife precisava urgentemente de reforma no telhado. Orçamento: R$ 50.000. Caixa da igreja: 5.000. Humanamente impossível, disse o tesoureiro. Decidiram orar e esperar. 2 semanas depois, um membro que havia mudado para os Estados Unidos 20 anos antes e nunca mais havia dado notícias, ligou. Sonhei com a igreja. Vocês precisam de algo? Ele enviou exatamente R$ 50.000. Não é sobre o dinheiro, explica o pastor. É sobre saber que Deus vê, Deus sabe, Deus provê. Se Ele cuida do telhado da igreja, quanto mais cuidará do futuro dos seus filhos? Aprendendo com os pássaros e os lírios. Jesus nos deu uma aula magistral sobre confiar em Deus usando a natureza como exemplo. Observem as aves do céu: não semeiam nem colhem nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Mateus 6:26. Irmão Francisco, que mora numa comunidade rural no Amazonas, compartilha: todo dia vejo os pássaros. Eles cantam sem saber de onde virá a próxima refeição. Nunca vi um pássaro com úlcera de preocupação. Eles simplesmente confiam. São meus professores diários de fé. Quando o futuro incerto se torna testemunho. Elisângela, do início de nossa história, hoje, 2 anos depois, tem sua própria empresa de costura. Quando a fábrica fechou, achei que era o fim. Era o começo que Deus havia planejado. Com o dinheiro da rescisão, ela comprou uma máquina de costura. Começou fazendo máscaras durante a pandemia. Hoje emprega 5 mulheres do bairro. Deus usou meu futuro incerto para me tornar resposta para o futuro incerto de outras. Ela mantém um quadro na parede de sua pequena fábrica: quando não puder traçar a mão de Deus, confie em seu coração.
A oração para tempos incertos. Se você está enfrentando um futuro nebuloso, incerto, assustador, faça esta oração. Pai Celestial, confesso que o futuro me assusta. Não consigo ver o caminho à frente. Não sei como as contas serão pagas, como os problemas serão resolvidos, como as situações se resolverão. Mas hoje eu escolho confiar no teu coração. Tu és bom quando as circunstâncias não são. Tu és fiel quando o futuro é incerto. Tu és presente quando me sinto sozinho. Ajuda-me a dar o próximo passo, mesmo sem ver a escada toda. Ajuda-me a confiar no teu tempo, mesmo quando parece demorado. Ajuda-me a descansar no teu cuidado, mesmo quando quero controlar. Lembro-me de que tu alimentas os pássaros e vestes os lírios. Quanto mais cuidarás de mim, teu filho, tua filha. Entrego meu futuro desconhecido ao teu conhecido amor. Em nome de Jesus, amém. O convite à confiança diária. Confiar no coração de Deus quando o futuro é incerto não é um ato único, é uma escolha diária. É acordar cada manhã e dizer: hoje, eu escolho confiar. É enfrentar cada notícia difícil e declarar: Deus ainda é bom. É deitar cada noite e sussurrar: está nas tuas mãos. O futuro pode ser incerto, mas o caráter de Deus é imutável. As circunstâncias podem mudar, mas seu amor permanece. Os planos podem falhar, mas seus propósitos prevalecem. Como diz o antigo hino que nossas avós cantavam, não sei o que o futuro me reserva, mas sei quem segura o futuro. E no final, isso é tudo o que precisamos saber. O Deus que foi fiel ontem, que é presente hoje, será suficiente amanhã. O coração que enviou seu único filho para morrer por você não vai abandoná-lo agora. As mãos que foram pregadas na cruz por amor a você são as mesmas que seguram seu futuro. Confie. Mesmo quando não pode ver. Especialmente quando não pode ver. Porque é na escuridão que as estrelas brilham mais forte. É na incerteza que a fé se torna mais preciosa. É no futuro desconhecido que conhecemos o Deus que conhece todos os futuros. Seu futuro pode ser incerto para você, mas não é incerto para Deus. E isso, querido leitor, querida leitora, é suficiente. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente enquanto você caminha em direção ao futuro desconhecido, de mãos dadas com o Deus conhecido. Ele é fiel. Ele é bom. Ele é suficiente. Hoje, amanhã e sempre.